Bem-vindos todos vocês ao Globo News Painel. Você que está nos acompanhando, você se considera uma pessoa de esquerda ou de direita? Existe isso no Brasil, direita e esquerda? Afinal de contas, o que é direita, o que é esquerda? O que são as vertentes ideológicas na política brasileira? Ou existe só uma? 3 são os nossos convidados, como sempre aqui no estúdio da Globo News de São Paulo, para discutir isso, o padrão da política brasileira. Eu começo a apresentação dos nossos participantes pelo sociólogo Bolívar Lamounier, da Augurium Consultoria. Está conosco Luiz Felipe Pondé, filósofo, professor da PUC aqui de São Paulo e também da FAAP. Luiz Felipe Pondé é também colunista do jornal Folha de São Paulo. E o terceiro participante é um colega meu, é o jornalista Reinaldo Azevedo, colunista da revista Veja, da Folha de São Paulo e também comentarista da rádio Jovem Pan. Neste ponto da apresentação do programa, eu gostaria de dirigir a minha saudação especial a você, o ouvinte da CBN, que nos acompanha todos os sábados à noite. Bolívar, por que as pessoas no Brasil têm essa dificuldade em admitir eventualmente que sejam de direita? É um país onde todo mundo se considera de centro-esquerda? Ou isso é uma máscara através da qual não se discute política nesse país? As duas coisas, né? De uns 20 ou 30 anos para cá, nós vemos, por um lado, as pessoas, uma hipocrisia geral. Né? O pessoal sabe que pega bem dizer que é de esquerda. Esquerda mundialmente significa, ou significava, pessoas empenhadas em reduzir a pobreza, reduzir desigualdades sociais, um dia criar uma sociedade com menos diferenças. Então isso pega bem. No Brasil, que é um país pobre, muito desigual, a palavra ganhou prestígio. Mas por que se usa a palavra hipocrisia? Hipocrisia porque se você vai, por exemplo, ao Congresso Nacional, onde nós temos de A até Z, você não vai encontrar nenhum direitista. Todos vão dizer que são de centro-esquerda. Agora, é preciso lembrar que há um certo número de partidos, principalmente o PT, que se auto-atribuem o rótulo de esquerda. Por quê? Porque eles querem monopolizar como se só eles tivessem o empenho de melhorar as condições da sociedade. Né? Então, eles se agarram a esse rótulo muito mais do que os outros partidos. Pondé, se alguém chamar você de direita, você se ofende? Não. Eu não me ofendo na medida em que eu entendo que ser de direita significa ser a favor da sociedade de mercado, liberdade de imprensa. Entendo que o modelo de sociedade de mercado foi o único que reduziu a miséria, num certo sentido, no mundo. Conheço história, então eu entendo que a esquerda, na realidade, onde se instalou, como dizia Margaret Thatcher, grama que a esquerda pisou não cresce nunca mais. Agora, acho importante o que vocês conversavam há pouco, porque assim, essa coisa de ser de esquerda é legal, principalmente jantares inteligentes, onde todo mundo é super cabecinha, e ser de direita é ruim. Acho que no Brasil tem uma coisa, além do que dizia o Bolívar, que eu concordo com essa imagem geral, existe uma coisa específica. A esquerda no Brasil, e o que eu quero dizer por esquerda aqui, um certo setor de agentes da mídia, da imprensa, grande parte da vida acadêmica, certo? Essa é a elite pensante. Então, partidos políticos de um espectro, digamos, do PT para a esquerda, tá? PSOL, PSTU e outros quadros assim. A esquerda conseguiu construir no Brasil uma coisa muito interessante a partir da ditadura, que é o seguinte: primeiro, colar na ditadura a imagem de que a ditadura era uma ditadura a favor da sociedade de mercado, a favor da liberdade de imprensa. E com isso, portanto, se você é identificado como direita no Brasil, acham que você é a favor da tortura, que você estava matando gente inocente. Outra coisa que a esquerda conseguiu, através de uma operação de marketing maravilhoso, é vender a imagem que aqueles indivíduos da esquerda que foram para a guerrilha, para a luta armada e que sofreram, inclusive, por isso enquanto indivíduos, certo? Claro. Eles conseguiram colar a ideia de que eles lutavam pela liberdade. Essa é a grande mentira da esquerda brasileira, que a Comissão da Verdade deveria trazer isso à tona. E eles não lutavam pela liberdade. Você desculpe eu interromper nesse momento, é que você já colocou tantos elementos na discussão, juntos com os do Bolívar também, eu ainda queria colocar o Reinaldo na conversa. Nós temos uma caracterização da questão de esquerda ou direita no Brasil, nas palavras do Bolívar, Reinaldo, que se fecham na expressão hipocrisia. Há uma hipocrisia. Identificam-se muitos no Brasil, agentes políticos com ideias de esquerda, por causa, aí eu passo para o que o Pondé dizia,
posso colocar assim, por causa de um monopólio assim estabelecido na discussão política, de que as ideias definidas ou auto-atribuídas como de esquerda são as ideias boas. Portanto, por definição ou por exclusão, as outras ideias são ruins. Essa é uma análise à qual você se associaria? Eu me associo na medida em que esta gente que se identifica com a esquerda criou então para si o chamado monopólio da virtude, né? Isso mesmo. Vamos ver. Se nós ficarmos nos marcos estritos do que vem a ser esquerda, direita, do que vem a ser socialismo, o socialismo como tal acabou mesmo. Ele está morto, definitivamente. Não há em lugar mais nenhum do mundo. Só nas periferias. A não ser Cuba, Coreia do Norte. Aliás, no Guardian, essa semana, um articulista disse: o regime supostamente comunista da Coreia do Norte, eu não entendi porque supostamente. É porque ele deve ser comunista. Ele deve ser comunista. É o regime comunista por excelência. Né? É o regime comunista por excelência. O comunismo é aquilo. Então, nos marcos técnicos do socialismo, o socialismo acabou. Para onde migraram as esquerdas? Essa é uma história que começa lá com Gramsci, né, o teórico do comunismo italiano. Dos anos 30. Dos anos 30. Então nós vamos fazer, na verdade, fazer a guerra cultural. Esta é a questão. A esquerda se atomizou. Quando você está falando nós vamos fazer, você está se referindo às ideias de Antônio Gramsci. De Antônio Gramsci. Que é famoso por causa do bloco histórico. Do bloco histórico. Da imposição através de intelectuais de uma hegemonia de pensamento. De uma hegemonia de pensamento, uma hegemonia intelectual. Então nós da esquerda agora sabemos que a luta armada está se mostrando uma realidade difícil. Ela foi recuperada em Cuba um pouquinho depois, mas logo morreu. Então nós vamos fazer a luta cultural, né? A esquerda se atomizou em grupos. Então, hoje, ser de esquerda é, por exemplo, defender a descriminação das drogas. Esta é uma ideia boa, considerada boa. Ser de esquerda é defender necessariamente o casamento gay. Ser de esquerda é defender necessariamente o aborto. E todas essas ideias são ideias consideradas generosas. De sorte que, se você não as defende, você é um reacionário, você é alguém que quer o mal da sociedade. Veja, você não tem esquerdista hoje defendendo a economia planificada. Vocês veem algum? Economia planificada estrito senso? Não, mas de intervenção estatal, sim. Intervenção estatal, sim. Você tem um grau maior ou menor de intervenção estatal, mas veja, William, isso você tem na Europa também. Essa é uma discussão relevante, né? Você tem o Partido Socialista na França, que defende mais Estado, você tem os descendentes do gaullismo que querem menos Estado. Na Alemanha, a democracia cristã um pouco menos Estado. Se juntaram os dois agora, a democracia cristã e a social-democracia num governo de grande coalizão. Né? Exatamente. Mas você tem ali uma certa divergência. No Brasil, essa divergência, a rigor, quase não existe. O empresariado brasileiro é de direita? Você está dizendo, no fundo, que não existe no Brasil uma divergência ideológica no debate. Não. Volta ao que você dizia no começo, então, Bolívar, porque um ponto do que o Reinaldo levantava era, de fato, uma discussão em torno de valores. Alguns dos exemplos que você citou são valores culturais, ou valores morais, ou valores de civilização, como você quiser, bem claros. Mas não, você acha que não há realmente um debate em torno desses valores, além... Veja, há uma imposição dos monopolistas da virtude. Então, se você quiser discutir a sério o aborto, é praticamente impossível, porque a discussão do aborto migra para a discussão do direito da mulher. E a partir daí, então, direito da mulher como valor positivo em si, indiscutível, você já não discute mais o aborto. Torna-se impossível uma discussão dessas, porque, de fato, boa parte da sociedade brasileira não está interessada na discussão de valores, no sentido cultural amplo, ou porque, de fato, esse monopólio gramsciano está de tal forma estabelecido que não há mais espaço, Bolívar? Eu me inclino muito pela segunda hipótese. Eu acho que a ascensão do PT, a figura do Lula, essa votação maciça, realmente equivaleu, não estou dizendo que foi por intenção, mas equivaleu na prática, quase como uma censura do debate público, né? Na universidade dificilmente se pode discutir, porque é maciçamente de esquerda petista. Em qualquer lugar que você for, nos jornais, é assim. Então, agora, eu acho que é preciso fazer aqui uma distinção importante. Veja, em certos assuntos, a discussão diminuiu por boas razões. Por exemplo, 50 anos atrás, havia no Brasil uma corrente grande de social e de pensamento que, de fato, se opunha
a políticas sociais redistributivas. Era uma direita no sentido caracterizado. Era gente reacionária, que queria parar qualquer reforma social. Então, aquilo acabou. Então, neste aspecto, a discussão diminuiu por boas razões. É porque hoje no Brasil há um consenso de que todos queremos melhorar a sociedade, neste sentido. Mas aí entra o gramscismo, aí entra a esquerda organizada, aí entra o que eu chamei de autoatribuição. São aqueles que querem que este consenso, por definição, da sociedade inteira, seja propriedade exclusiva deles. Eles teriam criado esta convergência, quer dizer, eles é que são esta direção reformista. Os outros, que são imaginários, estariam ainda resistindo ao que todo mundo concorda. O problema, professor, é que em que ponto, né, seja da teoria, seja da prática, o liberalismo, por exemplo, como proposta política, proposta econômico-política, em que ponto o liberalismo foi avesso à distribuição de renda, foi avesso ao progresso social? Esta é uma das grandes falácias que está no debate desde sempre e que, infelizmente, o grande Norberto Bobbio ajudou, já no fim da sua trajetória, ajudou a consolidar com aquele seu livrinho, que é Direito, que é Esquerda, equivocadíssimo, porque no fim das contas a síntese é a seguinte: esquerda é a esquerda é toda força que quer justiça social e que luta por justiça social, e direita é a força que luta pela conservação. No fim das contas, luta pela manutenção da injustiça. E aí é uma distorção gravíssima do que é o pensamento conservador. Outro dia eu estava num debate e me disseram: mas você se diz um conservador, você quer conservar o quê? Fica parecendo que o conservador quer conservar injustiças. Não. Numa sociedade democrática, o conservador conserva as instituições que garantem a democracia por meio das quais se vai lutar por justiça. Você não vai solapar, portanto, direitos e garantias democráticas para fazer justiça social. E para mim, hoje, esta é a definição que eu tenho de direita e de esquerda. A direita, na democracia, não é? A direita democrática, ela respeita as instituições e quer justiça social igualmente e não entende que solapá-las é positivo, e a esquerda acha que solapando instituições consegue fazer justiça e, portanto, isso é positivo. Pondé, vai lá. Independente do que você quiser dizer, algo que o Reinaldo acabou de dizer me leva a um esforço quase de puxar de novo a análise que vocês fazem do plano mais abrangente, que o que vocês acabaram de fazer foi na definição conceitual, de acordo com a teoria política clássica, do que seriam propostas de esquerda e de direita. Eu estou fazendo esse papel chato de puxar vocês para a realidade brasileira. Por que essa discussão conceitual não ocorre no Brasil? Ou se ocorre pela hipocrisia, pelo monopólio da virtude, a expressão que você usou, ou, como você disse na sua primeira intervenção, Pondé, porque um grupo foi capaz de impor uma visão dos fatos históricos. E eu acho que no Brasil, assim, voltando ao que eu estava dizendo e avançando a partir do que o Reinaldo dizia, é assim, no Brasil houve uma espécie de marketing gramsciano em que os atores intelectuais, seja da mídia, da imprensa, da academia, conseguiram colar em si mesmos a imagem de que eles são do bem quando são de esquerda. Está tudo dominado. Assim, eu que atuo na academia, que sou professor há muitos anos, tanto na pós quanto na graduação, para mim é muito claro que existe uma oposição entre esquerda e direita. Só cuidado com a sua mão, que você está o microfone, o pessoal em casa não vai conseguir entender o que você diz. Então, assim, para mim que estou na universidade, é muito claro que existe uma oposição entre esquerda e direita. Não conceitualmente bem elaborada, mas a realidade nunca é conceitualmente bem elaborada, né? Essa é a realidade banal do dia a dia. E essa oposição aparece, por exemplo, em que você tem cerceamento, você tem agressão, agressão intelectual, você tem uma coisa que, assim, você escreve uma coisa no jornal hoje, ou está dando uma aula, dependendo do público que está te ouvindo, você tem que tomar cuidado. Você tem que como dar prova de pureza ideológica. As coisas que o Reinaldo falava aqui, por exemplo, sou a favor do aborto, por exemplo, você tem que dar prova de pureza ideológica. Olha, não me entendam mal, hein? Eu sou a favor do aborto. Exemplo que ele estava dando. Não me entendam mal, eu sou a favor da justiça social. Eu entendo que uma das melhores formas de justiça social é você ter um mercado ativo que produz emprego
certo? E que se eu estou de saco cheio de você, que é meu patrão, eu arrumo emprego em outro lugar. Para mim isso é justiça social. E não o Estado taxar, se meter na economia o tempo inteiro. Então, a minha impressão é de que existe, pelo menos na academia eu sinto, e tem outra coisa, William, essa questão do conceito, a dificuldade do debate conceitual, eu também tenho uma visão muito clara que é a seguinte, há uma espécie assim de... é inviável, é quase inviável o acesso à bibliografia. Os alunos da universidade praticamente só leem Marx, Rousseau, Foucault e Bourdieu. Acabou! Os professores não dão acesso aos alunos lerem outra bibliografia. Então você tem uma espécie assim, de contenção e de censura. Bolívar, tem um clássico na análise submarxista da realidade. Eu estudei ciência política e li muito Marx como por interesse pelo pensamento, no fundo, mas muitas vezes o que me constrange é ver a baixa qualidade de quem se diz marxista ao usar ferramentas da escola de pensamento marxista para tentar interpretar a realidade. E uma dessas análises submarxistas mais rastaqueras, mais rasteiras, mais imbecis, no fundo, é a que estabelece aquelas ligações imediatas entre pertencer a uma classe social e defender uma ideia qualquer. Então, por fulano ser de tal classe, evidentemente ele tem que defender essa. Essa análise submarxista provavelmente tem dificuldades em entender por que, como você também dizia no começo do programa, boa parte do empresariado brasileiro também se designa como centro-esquerda. O que acontece com esses agentes econômicos ou agentes políticos, e para usar o submarxismo, e o seu pertencer a uma classe? Muito bom. É claro que essa proposição era ruim na origem, não? E foi piorando com o passar do tempo. Cada novo intérprete piorava mais um pouco. A sociedade na Europa, nos Estados Unidos, foi caminhando para uma sociedade de massas, na qual foi ficando muito difícil de distinguir nitidamente classes sociais, mas quanto mais esse processo avançava, mais os submarxistas insistiam que você só podia compreender atribuindo a uma classe, né? Quer dizer, da contramão completa. Agora, o ponto central, a meu ver, é que outros teóricos, vamos dizer, o Max Weber, demonstrou por A mais B que se você quer entender a sociedade moderna, se você quer entender política em particular, você tem que olhar para valores, ideias que as pessoas têm na cabeça e você tem que olhar para organizações. Instituições, o clássico do Weber. Mas organizações, porque você veja, os partidos de esquerda no Brasil não servem a ideologias, eles se servem de ideologias, né, para se agarrar ao poder. Por exemplo, o PT se diz socialista. Né? Bom, está no programa. Está no programa. Bom, o socialismo marxista e tal abomina o paternalismo. O PT é absolutamente paternalista. Tanto assim que não investe coisa alguma em educação, que é a grande alavanca, que é melhorar a sociedade pelo Bolsa Família. Se diz democrático, é uma meia-verdade, porque ele é anti-institucional. Qualquer partido de esquerda que se leve a sério, ou meio a sério, é anti-institucional. Por quê? Porque ele tem um objetivo, um destino, que é a sociedade sem classes. Lá no raio que eu parto daqui a 200 anos. Então ele não pode ser a favor. Ele não pode ser a favor das instituições que estão operando aqui hoje, aquilo que o Reinaldo dizia. As instituições são baseadas no critério do funcionamento imediato e da alternância no poder, garante uma ordem existente. Né? Bom, isso é incompatível com uma escatologia, com uma crença no além da sociedade sem classe. O Partido Socialista característico, ele tem que fazer uma espécie de uma manobra difícil, né? Assim, o terreno é pequeno para esse carrinho funcionar, para manobrar, ele tem que fazer de conta que é pelas instituições atuais, mas sem abrir mão de ser por esse futuro imaginário. Então é tudo, isso é parte do que eu chamo a hipocrisia ideológica. Assim, você tem a hipocrisia individual, a maioria das pessoas né? Mas você tem a hipocrisia partidária, que é o discurso que diz uma meia-verdade, né? Que nunca explicita a outra parte do raciocínio. Agora, Pondé me pediu a palavra, Reinaldo, depois? Não, vai lá. Vai, Pondé. Não, eu só ia acrescentar o seguinte, que assim, eu acho que há uma... quando o Bolívar falava o verdadeiro socialismo, ou teoricamente definido, o partido faria isso e na prática o PT faz outra coisa, eu tenho sempre a impressão, e as pessoas que se identificam com a esquerda normalmente oferecem esse tipo de argumento, que é, olha, se a gente
se o socialismo fosse verdadeiro, então a União Soviética não foi socialista, por exemplo. Nem a Coreia do Norte. Né? Então, para mim, eu vou fazer uma analogia com o cristianismo, como religião, mas podia fazer com qualquer uma, e considero o cristianismo infinitamente superior ao socialismo como teoria, como prática, tá? Apesar de não ser cristão e nem acreditar em nada disso, mas assim, é o mesmo argumento. Quando alguém diz assim, não, o cristianismo, ele era pleno. A Igreja Católica perverteu, o protestantismo perverteu. E as pessoas que se identificam com a esquerda normalmente usam esse argumento. Olha, a esquerda, ela na sua definição, teria dado certo, como dizia o Bolívar, lá na frente teria dado certo. Eu cobri na muito prática a guerra, não existe. Eu cobri muito a Guerra Fria a partir da Alemanha, se chamava o socialismo realmente existente, era o socialismo que não prestava. O socialismo em si, o que um dia, lá no raio que parta, como você falou, lá no raio que parta, um dia vai ter o socialismo, esse vai ser bom. O socialismo realmente existente não presta. É por isso que eu acho que a definição que me parece um pouco mais concreta no cotidiano da esquerda hoje, ou das pessoas que se acham de esquerda, migrou de uma discussão política enquanto tal para um marketing moral. Isso. Então é assim, a pessoa que é de esquerda, ela se acha superior. Façamos um teste. Pega um amigo teu ou quem você conhece, que é uma pessoa que se identifica com a esquerda, e faça uma acusação razoavelmente fundamentada que ela é autoritária. Ela vai parar de funcionar que nem um computador com vírus. Ela entra numa crise. Como? Eu? Reacionário? Não, não pode ser. Eu sou a favor das liberdades. Porque, para mim, essa é a definição contemporânea mais atual de alguém que se acha de esquerda. Ele se acha moralmente superior. Reinaldo. Queria destacar um aspecto aí do debate, que é o seguinte, se eles já não são mais socialistas porque não são, né, queria voltar um pouquinho à questão, por que o empresariado brasileiro se diz de centro-esquerda? Bom, entre outras razões, porque mama nas tetas do BNDES, tá certo? Então, evidentemente, um Estado Mas já se dizia antes. Já se dizia antes, não, claro, mas um Estado paternalista, um Estado patrão, nesse sentido, evidentemente, gera um empresariado bastante servil, né? Se essa esquerda ela não defende mais os marcos do socialismo, não quer dizer que politicamente ela não seja herdeira legítima do autoritarismo bolchevique. Isso ela é. Quer dizer, o PT ainda se concebe, e os seus satélites à extrema esquerda, eles ainda se concebem como partidos únicos, eles se pensam como partidos únicos. Eles têm uma concepção, digamos, evolucionista da sociedade. Não é que você discorda deles porque você tem o direito natural à discordância numa sociedade democrática. Você é atrasado. Sim. E como tal... E mal. E como tal, você tem de ser submetido por mal à reeducação, ou então você será um objeto que vai ser superado pela história, né? E neste sentido, aí eu quero evocar então um texto que me parece definidor, que é a moral deles e a nossa, do Trotsky, do livro Moral e Revolução, em que ele diz, olha, existem um clássico da literatura política. É um clássico da política. E se você for ver, o Gramsci está pensando praticamente a mesma coisa numa outra perspectiva. Gramsci foi perseguido por ser identificado como trotskista. Como trotskista, porque ele está pensando a mesma coisa. Quer dizer, quando ele concebe, o Gramsci pensava o partido que ele chamava do moderno príncipe, não é? O partido é aquele que vai representar a sociedade, ele vai, no fundo, substituir a sociedade. E tudo o que se fizer será feito em benefício ou em prejuízo deste partido, né? Reinaldo, desculpe eu te interromper nesse momento, é que nós estamos chegando ao final do primeiro bloco. Você concluiu nessa frase? A gente retoma a discussão. Eu quero lembrar que o Trotsky dizia o seguinte, para a nossa moral, certas coisas são permitidas, matar, roubar, o que for. Aí ele disse, mas tudo é permitido? Perguntaria o farisaico. Eu disse, tudo, desde que seja para fortalecer o partido. Vamos ver por que não há um partido de direita no Brasil, quando a gente retomar a discussão no próximo bloco. Bem-vindos vocês de volta ao Globo News Painel. Vocês pensaram durante o primeiro bloco se vocês se consideram, você que nos acompanha, uma pessoa de esquerda ou uma pessoa de direita? Essa é a discussão do Globo News Painel nessa edição pós-natalina e anterior ao ano de 2014. Como a gente costuma fazer aqui no painel, nós deixamos uma pergunta no ar ao final do primeiro bloco, com a qual a gente reinicia o programa nesse instante, Bolívar. Por que não há um partido no Brasil, ou um agrupamento político até, vamos ampliar um pouquinho mais, que defenda ideias de direita? Por duas razões, a meu ver, bem claras, né? A primeira é que nós sempre tivemos uma máquina
de Estado que é uma máquina econômica, não é? É o que nós chamamos do patrimonialismo, é uma super máquina burocrática que é o grande agente econômico do Brasil e que trabalha para que o setor privado se mantenha fraco. Não é? O setor privado, simbioticamente, gostou dessa ideia, não é? E resolveu mamar nas tetas do Estado, como dizia o filósofo Delfim Neto, não é verdade? Então, essa é a primeira razão. Se é tão fácil você ter acesso ao BNDES, a toda a Caixa Econômica, ao Banco do Brasil, sem ter que trabalhar e fazer um partido, para que eu fazer partido? Agora, a segunda é a respeito das próprias lideranças políticas. Se tem 30 partidos no Brasil hoje, eu posso escolher qualquer um, né? Os pequenos, desde que você tenha uns 50, 100 mil votos garantidos, te dão tranquilamente a legenda. Para que alguém vai fazer um partido se essa coisa horrorosa, se essa gelatina assegura as oportunidades de entrada no sistema? Você percebe o que eu estou dizendo? Não há, na verdade, nem no setor econômico, empresarial, nem na classe política, um pouco de discernimento que fazer um partido com a identidade real, com a identidade séria, é um valor importante. Não. Como o PT é o único partido nesse sentido que tem um valor, qualquer que seja. Tinha no início, tinha no início. Ou pelo menos diz defender um valor. Então eu penso que o que há da parte, tanto na parte do empresariado, como na parte das lideranças políticas, da classe política, como se costuma dizer, o que há é um oportunismo, quer dizer, é muito mais fácil se adaptar ao que existe, por mais estranho que seja essa gelatina, do que fazer alguma coisa séria pensando num sistema político brasileiro mais desenvolvido para daqui a 10, 15, 20 anos. Muito poucas pessoas no Brasil hoje trabalham com essa visão de 15 ou 20 anos. Né? Você sabe, algumas das que eu acredito que façam isso. Assim, eu acho, ao contrário assim, do que normalmente a gente pensa, que o PT continua sendo ideologicamente consistente. No sentido de que, na medida que você passa a prática, por exemplo, quando os réus do mensalão se chamam de presos políticos, por exemplo, há uma lógica nisso. Você pode... Todo partido comunista ou socialista, né? Às vezes eu volto a falar o nome comunismo porque eu acho que tem que dar nome aos bois. Todo partido comunista ou socialista que se instalou no poder, de fato, foi corrupto. Que teve o poder pleno da sociedade, o processo de corrupção é normal. Normal no sentido de que, porque há casos de corrupção, isso não significa que o partido não esteja ideologicamente orientado. Porque dentro da orientação ideológica está justificado ter casos de corrupção, não estou dizendo que todo mundo é corrupto, mas é justificado casos de corrupção se servir a causa. Então, quando alguém diz uma situação como essa, que ele está sendo, que ele é preso político, dentro da lógica dele, ele continua servindo a causa. É uma corrupção ideologicamente orientada. Eu evoquei o texto, a moral deles e a nossa do Trotsky, justamente pensando em emendar com a coisa do mensalão. Qual é a resposta que eles têm? Inicialmente, o Lula admitiu que houve problema, depois disse que era só eleitoral e finalmente que não houve crime nenhum. E agora o partido, a CUT, fez várias manifestações em defesa dos mensaleiros e pedindo que eles saiam da cadeia. Por quê? Pedindo a anulação da condenação. Anulação da condenação, né? Porque eles têm teoria para isso. Nós cometemos isto que vocês chamam crime, esse vocês somos nós, é a sociedade organizada, é a sociedade democrática, é o Estado de Direito. Isso que vocês chamam crime, para nós não é crime. Ao contrário, nós estamos certos e que estávamos construindo uma nova sociedade e, portanto, são chamados de heróis do povo brasileiro, numa disfarçatez. Agora, por que, voltando à sua pergunta, que a gente não consegue ter um partido de direita? Há razões históricas. O Brasil tem alguns problemas, digamos, com as ideias puras. Né? Foi puras com isso que nós começamos o painel. Exatamente. Eu me lembro da passagem, que os dois professores aqui devem conhecer melhor do que este amador, do Raiz do Brasil, Sérgio Buarque de Holanda, quando ele fala da nossa religiosidade. Que não é uma religiosidade, desde o começo, que se levasse muito a sério. Não é isso? Que também está no Gilberto Freire, no Caltrano de Santos. É uma coisa misturada, tranquila. Negociamos com Deus o tempo inteiro. É interessante. O Brasil é um país que pune santinhos. Se o santo não faz o que a pessoa quer, você põe o santo de ponta cabeça no copo d'água. Para ele aprender. Para ele aprender.
Não é? Tem uma intimidade, digamos, até com o divino, que nos impede, de algum modo, só pensar melhor... de cama, né? Isso. De cama, como diria de ter ideia e de dizer, olha, você é responsável por aquilo que você faz. Pegue toda a leitura que a esquerda faz da criminalidade no Brasil e você vai ver que, no fundo, a esquerda vê o criminoso como uma espécie de revolucionário primitivo. Robin Hood. Não é? Um Robin Hood com Foucault, né? Foucault também acha. É um revolucionário primitivo. Ele, na verdade, poderia estar fazendo revolução social, mas ele está matando pessoas. E é por isso, né, que se atribui aos pobres a criminalidade no Brasil. Um raciocínio que seria de esquerda, que no fundo é de um reacionarismo insuportável. Inclusive, vocês estão humilhando sugerindo... os pobres, né? Dizendo que todo pobre é bandido. Desculpa, Pondé. Você concluiu? Não, pode falar. Não, tentando arredondar um pouco o que eu ouvi de vocês no primeiro bloco e agora, e a pergunta que eu estava fazendo no reinício do programa era essa, porque se vocês caracterizaram uma situação de monopólio da virtude, de monopólio das ideias, os principais agentes da elite pensante se identificam com um determinado espectro político, a minha pergunta era, como que num país tão grande como o Brasil, com liberdade de imprensa, com o Estado de Direito, mal ou bem, prevalecendo, a gente não tem outros agrupamentos aglutinados em torno da defesa de ideias, no caso, caracterizada aqui, só para facilitar a discussão, como ideias de direita. O que vocês acabam de dizer agora é um pouco o que muitos dos cientistas políticos dizem quando leem a Constituição de 88. Cuidado, há um consenso nessa sociedade que praticamente, vai a provocação a você, Pondé, exclui a possibilidade de um agrupamento político grande defender ideias de direito? Olha, inclusive do ponto de vista do crescimento de um certo pensamento de esquerda na magistratura, eu não tenho nenhuma dúvida. Eu tenho uma sensação de que o Brasil marcha lentamente para um certo consenso esquerdizante, gramsciano. Já está marchando em direção a isso. E eu vejo, por exemplo, voltando ao que você perguntava antes, quer dizer, por que não existe? Então, existe, primeiro, na universidade é impossível quase você levantar essa questão. Eu tenho alunos jovens que se identificam com a tradição de pensamento liberal, como a gente fala no Brasil, ou de direita. Liberal no sentido europeu, né? Liberal conservador e tal, no sentido europeu, e eles não têm espaço. Eles não conseguem entrar em universidades grandes, não conseguem fazer pesquisa, são mal recebidos nos espaços. Se você pegar, por exemplo, centros culturais financiados por bancos, grosso modo, só financia pesquisa de esquerda, intelectual de esquerda, revista de esquerda, manifestação de esquerda. Se você pega alguma pequena instituição que queira fazer um seminário, um colóquio identificado com o pensamento liberal, conservador no sentido europeu, não tem dinheiro, não tem espaço, não tem institucionalização. Então, fica uma situação que vai ao encontro do que a gente falava antes, quer dizer, o próprio empresariado investe na esquerda. E quando você fala da Constituição, para mim é muito claro. Eu entendo que isso está ligado tanto ao que o Reinaldo falava da uma certa religiosidade de negociação, quer dizer, e tem uma coisa também... Religiosidade William, que é anticapitalista, considera o lucro pecado, se alguém ficou tudo rico isso. É porque alguém perdeu. E tem uma outra coisa, né? Eu acho que tem uma dificuldade. Recentemente eu participei de um colóquio na América Latina onde se discutia o pensamento liberal no Chile e aparece uma dificuldade muito grande que é o seguinte, o pensamento liberal conservador de direita, não essa patifaria de ditadura, não estou discutindo esse negócio de ditadura, ele exige de você uma responsabilidade pelo que você faz. Eu sou responsável pelo que eu faço. Eu sou um indivíduo que busca autonomia. Para mim, a maior virtude do pensamento de direita é a autonomia. Enquanto que o pensamento de esquerda, ao dissolver você no coletivo, ao dizer que a responsabilidade pelas coisas que acontecem é dos outros, ao dizer que a culpa é dos outros, é confortável. Então, o preguiçoso adora ser de esquerda. Aconteceu um evento extraordinário. Depois do Bolívar, Renato? Oi? Vamos lá, então, professor, desculpa. Bolívar. Porque me saltou. eu justamente queria retomar, eu acho que à luz do que você acaba de falar é oportuno,
aquela apresentação sua sobre como a esquerda grudou em quem não se identificava como esquerda uma suposta identificação com o período da ditadura militar. Não é? A direita ficou identificada com a ditadura. Exatamente. Então, e assim, então, se inviabilizou praticamente a possibilidade de uma direita liberal moderna, porque ficou tudo grudado no período militar. Não é? Eu penso, William, que na medida em que nós discutimos essa questão sem nos alertarmos para este fato, nós acabamos levando água ao moinho de quem quer fazer essa geleia geral. Porque o problema, veja bem, esquerda-direita fazia um sentido considerável na Europa quando direita era fascismo, esquerda era comunismo. Bom, então, no Brasil, a oposição real é liberal e antiliberal. Antiliberal no Brasil é tanto o de direita fascistoide, como o conservador anticapitalista, como o anti-individualista, como aquele que é contra o mérito, como aquele que acha que pode quebrar qualquer coisa na rua que fica por isso mesmo, aquele que nega a autoridade das instituições, porque o que significa você querer anular uma decisão do Supremo Tribunal Federal? Significa que você não respeita a ordem judiciária do país. Então você é contra as instituições do país. Você é contra o Estado de Direito. Você é contra o Estado de Direito. Então, no Brasil, eu acho que a oposição que faz sentido discutir, e com essa nós podemos ir fundo mesmo, é liberal e antiliberal. Ótimo. Aí volta a mesma questão, eu acho. Eu acho que a proposta que você coloca é excelente, que ela ajuda a gente a sair dessa camisa de força, direita-esquerda, onde alguns já colocam um rótulo nos outros e impedem qualquer discussão. E, no fundo, a gente caracterizar quem é a favor da autonomia do indivíduo ou quem é a favor de uma utopia social mal definida, que algum partido ou agrupamento vai definir em nome desses indivíduos. Porém, volta a mesma questão. Por que aqueles que se identificam com ideias liberais, do ponto de vista da organização da atividade política no Brasil, estão em tamanha inferioridade diante do que vocês mesmos falaram? Até quando eu fiz a brincadeira, está tudo dominado, o primeiro que disse foi Modesto. Sim, na academia está. Você se referiu. Se a gente for ao parlamento, nós vamos encontrar a grande maioria dos políticos que se auto-atribuem certas ideias. E o Reinaldo fez menção aos textos clássicos na análise dele. Isso. E na academia, no jornalismo, sem querer abrir espaço para demagogia pessoal, quando eu fui contratado para ser colunista da Folha de São Paulo, houve uma gritaria, inclusive no meio jornalístico. Eu não tenho como negar isso aqui, sendo jornalista, dizendo que a imprensa estava dando uma guinada à direita. Pela simples razão de que eu não sou de esquerda, dos 500 colunistas, há muito mais colunistas na imprensa brasileira do que queijo na França ou o que quer, quantos não são de esquerda? Que guinada era esta? Então você tenta criar um rótulo, uma demonização do pensamento, né? Nefasta e sem entrar no mérito do que o outro pensa. Esta é a questão. Mas eu queria fazer uma outra provocação aqui, que é a seguinte. Eu estou entre aqueles que acreditam que a diferença da esquerda para a extrema esquerda é uma diferença de grau. Em última instância, um esquerdista, por mais moderado que ele seja, ele acredita que um ente de razão, que um partido é o construtor da sociedade, é o engenheiro da sociedade. Se vai fazer isso com mais velocidade ou menos, se vai impor as suas medidas com mais brutalidade ou menos, aí as circunstâncias políticas determinam. Então, entre a extrema esquerda e um esquerdista suave, a diferença, no meu entendimento, é de grau. Entre a direita liberal e a direita fascista, a diferença é de essência, não é de grau. É outra coisa, é a outra face da moeda. Se eu sou da direita liberal, eu defendo necessariamente um regime que se estabelece por meio de eleições, por meio de partidos, por meio de instituições. Eu defendo necessariamente o indivíduo. Como é que eu, da direita liberal, que defendo o indivíduo, posso ser um fascista, como nos atribuem? Fascistas? Se o fascismo significa o poder do Estado. O fascismo e o comunismo não se trata aqui de fazer ligeirezas, mas são co-irmãos. A diferença é que um atribui ao partido e o outro ao Estado. Lenin e Mussolini se admiravam mutuamente. Não é? Como é que é, diz o companheiro Lenin, né? Uma revolução sem pelotão de fuzilamento não faz sentido? Bom,
eu não quero abrir uma linha de discussão no painel, porque a gente ia começar um outro programa. Esse aqui está chegando já no terço final. A gente precisa tomar, talvez, aí em consideração também o espectro político europeu, Reinaldo. Há uma série de partidos que se autodenominam de esquerda na Europa, começando pelo partido pelo PSOE na Espanha, ou pelos trabalhistas na Grã-Bretanha, ou pela própria social-democracia alemã, ou por alguns desses partidos social-democratas no leste europeu depois da redemocratização, depois que o leste europeu voltou a ser o que era, ou seja, antes do Império Soviético eram democracias, pelo menos os do norte da Europa, que no linguajar político brasileiro, você teria que colocar eles na direita, digamos assim. Tá. Não são partidos são partidos que, em outras palavras, abdicaram das ideias trotskistas ou gramscianas. É apenas como parênteses, porque eu fui correspondente tantos anos na Europa, e quando vejo de novo a social-democracia alemã, que tem essa característica tão forte no apoio a sindicatos, sobretudo. Mas veja, William, junto com a democracia cristã. Mas aí eu volto a minha questão para o Brasil, eu puxo vocês um pouco para o lado do Brasil de novo. Quer dizer, vocês falam de uma situação, ao longo dessa edição do Globo News Painel, de guerra cultural. É essa a definição, eu acho. Nessa guerra cultural parece que tem um lado infinitamente mais forte que o outro. Acabando de começar, e é por isso que eles começando, você acha? Ou está terminando? É assim, quando o Reinaldo fala da guinada direita, da mídia, da imprensa, porque o que caracteriza a esquerda no debate cultural é que ela não tolera a diferença. Isso. Apesar de falar de diferença o tempo inteiro. Não tolera a diferença. Então, quando ficam berrando, seja em que mídia que for contra a guinada da direita, é porque aparece uns 5 ou 6 que não tem medo profissional, não tem medo de ser difamado, tem repertório, porque tem uma outra coisa que caracteriza você ser de uma maioria, como a esquerda é no mundo cultural brasileiro. Não precisa ler, não precisa estudar. Basta pertencer ao grupo e sair gritando. Você pertence ao grupo, você xinga o outro e não lê. E é nessa situação, muitas vezes, que essa moçada começa a levar pau. Porque quando você é uma minoria, como pessoas que não se identificam com a esquerda no mundo cultural brasileiro Estou falando do mundo dos agentes culturais. Quando você não se identifica com essa maioria, como toda minoria que está num conflito, você tem que se preparar. Então você acaba estudando mais. E aí tem um problema, porque na hora do debate, fica difícil, quando você é uma maioria paquidérmica, enfrentar quem está preparado. Não, até a matemática vira reacionária, né? Quando você discute matemática vira reacionarismo. Eu só queria, Reinaldo, adiante, por favor. Uma intervenção que você... Veja, essa esquerda europeia que você se refere, de algum modo, sem querer ficar aqui dando grandes voos, mas ela é herdeira da segunda internacional socialista, digamos assim. É aquela que ficou... Ela vem de Bernstein e do reformismo. Isso. Ela ficou, então, naquele padrão de nós vamos reformar o capitalismo e depois, se der, aí a gente vê. A esquerda do Brasil, ou ela é herdeira da terceira internacional, ou ela já quer a quarta. Não é? Ou ela é trotskista. E odeia a segunda internacional. E odeia a segunda internacional e trata como eu só estou fazendo, eu não queria entrar na internacional e do integralismo. E do integralismo. Sim, é verdade. Bolívar, você... Sem blague, isso é verdade. Bolívar, boa parte da sua carreira como cientista político, você passou interpretando sinais de comportamento eleitoral e ligando esses sinais de comportamento eleitoral com ideias, ideologias e doutrinas políticas no sentido mais amplo. Assumindo a diferenciação que você propôs nessa discussão, vamos deixar esse negócio de esquerda e direita, vamos ver no Brasil a diferença entre os que são liberais e antiliberais. Você diria a candidatos políticos que no Brasil não dá para ganhar voto com uma proposta liberal? De forma alguma. Eu acho que dá e é preciso colocar esta palavra em circulação, né? Porque se nós colocarmos em discussão claramente que a verdadeira oposição é quem é liberal, quem é antiliberal, o antiliberal não é a favor da democracia. Ele começa que ele tem que reconhecer isso claramente. Mas isso dá voto no Brasil? Não. Estou falando primeiro, vamos primeiro falar num certo nível de liderança, aí nós temos que polarizar, porque eles fizeram uma guerra ideológica e ganharam, nós temos que fazer a nossa. Né? Então, se nós ficarmos dizendo, não, estamos todo mundo no mesmo barco, não estamos no mesmo barco. Você entende? Eu sou contra quem é contra a democracia, então não nos entendemos por aí. Se nós fizermos assim, no plano das lideranças, das pessoas da universidade, do clero, etc., nós começamos a clarear as coisas, não é verdade?
Bom, daí em seguida, o que nós vamos dizer para essa classe média ascendente que dizem que é 50% da população? Você vai dizer para essa classe média que ela não deve confiar no mérito, que ela deve esperar que o partido diga que você vai ter tal emprego, ou então você vai pedir na base do clientelismo. Não é para você acreditar na sua capacidade. Você entende? Esse teste foi feito para em toda a Europa e nos Estados Unidos. Né? Como é que o indivíduo abdica da sua confiança em si mesmo e entrega para outra entidade o seu destino? Você está dizendo que isso tem que ser falado de forma clara, né? Não, tem que ser posto. Sim. Não, através de lideranças. Isso aí. Eu estou dando um exemplo apenas. O que eu quero dizer, enquanto nós não mudarmos esse eixo de discussão, não vamos abrir o caminho para o que tem que ser dito à sociedade. Você desculpa a minha falta de cortesia e ansiedade, é que eu estou chegando ao final do programa, aí sobra pouco para vocês arredondarem o pensamento. Eu posso usar essa sua última intervenção como uma provocação para o Pondé e para o Reinaldo? Aí sou obrigado a pedir que vocês sejam telegráficos pela primeira e pela última vez no programa. Existe isso no Brasil hoje? Abrir os olhos dos eleitores para o debate que não é esse debate rastaquera direita e esquerda, mas é o debate entre posturas fundamentais do indivíduo perante o Estado? Existe, tanto é que nós estamos nesse debate e eu acho que essa é uma pequena diferença que tem acontecido nos últimos anos, uma maior visibilidade. No Brasil, para mim, ser revolucionário, no bom sentido, no sentido de trazer alguma coisa de importante, é ser liberal. Reinaldo, pesquisa Datafolha, que você seja breve, desculpa. Pesquisa Datafolha recente identificou que a maioria dos brasileiros se identifica com posições conservadoras. Em janeiro do ano passado, no Fórum Social Mundial, o ministro Gilberto Carvalho disse que o PT precisava disputar com os evangélicos a nova classe média. Esta classe média ascendente, a classe C. Isto é, os valores da população são valores conservadores. O Gilberto Carvalho, que é um petista, identificou isso. O problema é que os partidos de oposição no Brasil morrem de medo do povo. O Globo News Painel está terminando por aqui. Eu queria agradecer a participação aqui no estúdio da Globo News de São Paulo dos nossos 3 convidados, começando pelo sociólogo Bolívar Lamounier, da Augurium Consultoria. Agradeço a Luiz Felipe Pondé, filósofo, professor da PUC de São Paulo e da FAAP, além de ser também colunista do jornal Folha de São Paulo. Em terceiro lugar, agradeço ao meu colega, o jornalista Reinaldo Azevedo, que é colunista da revista Veja, da Folha de São Paulo e também comentarista na rádio Jovem Pan. Meus agradecimentos aqui nesse momento vão especialmente a você que nos acompanhou até aqui. Esperamos você na semana que vem. Aproveito agora para mandar a todos vocês, já que essa é a última edição de 2013, meus votos de um ótimo 2014 para todos.